Olá, alunos e alunas do curso de Infraestrutura Escolar. Estamos aqui para a nossa teleaula, nosso segundo módulo da Técnicas de Construção, né? Vamos hoje aprender um pouco mais como a construção civil evoluiu de acordo com o tempo, não só no nosso país, mas no mundo como um todo. Eu, Alan, arquiteto, né, estou acompanhado aqui da professora Elaine. Tudo bom, professor? Tudo bom, alunos, tutores? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula. E esperamos que hoje o sinal colabore conosco, né, professor? Exatamente. E que possa haver essa interação gostosa que a gente já está acostumado aqui. Legal, a professora Elaine é sempre maravilhosa nos seus comentários, né? Então hoje nós vamos falar um pouco mais dessa arquitetura, né? E acredito que vai ser bem importante aí para o nosso conhecimento. Então, dentro da nossa apostila, nós estamos entrando dentro da unidade número 2, onde a gente vai falar um pouco sobre a evolução das construções ao longo do tempo, né? Então, os objetivos da nossa aula, né, por assim dizer, será conhecer, né, como se desenvolveu essa história da construção, né, aprender um pouco a diferenciar, né, esses métodos construtivos, né, saber o que é uma estrutura metálica, o que é uma alvenaria estrutural, o que é uma alvenaria comum e também, por último, conhecer um pouco da arte na construção, né? Será que é possível colocar arte na construção ou será que a construção é uma arte em si, né? Vemos que aquelas construções antigas, né, tinham muito mais elementos, adornos, né, contornos, pinturas diferenciadas que transformavam uma edificação numa verdadeira obra de arte, né? Por exemplo, as igrejas em Minas, né, aquela arquitetura barroca que tinha elementos que traziam para dentro da edificação que caracterizavam ela como arte. Mas será que a arte é só o que é bonito, né? Será que é só o que é belo, que é desenhado, que traz essa ideia do antigo? Ou será que a arte é simples fato, né, da produção do homem no meio ambiente, né? Então fica essa pergunta que a gente vai... Professor, deixa eu falar. Claro, deixa sim. Esse final de semana eu estava vendo um vídeo com meu pai. Meu pai, ele trabalhou na construção civil, né? Hoje ele é aposentado. E a gente estava assistindo um vídeo que mostrava como construir uma casa, desde a fundação. E eu assistindo o vídeo com ele, eu falei exatamente, eu me lembrei agora, por causa dessas palavras, que eu falei para ele, falei assim, nossa pai, que coisa interessante esse negócio de construção, isso é uma obra de arte. Porque a gente vai vendo ali, desde o começo da fundação do alicerce, os detalhes de deixar os espaços para os encanamentos, para as tubulações, eu comentei exatamente isso com ele. Eu falei, nossa, isso é uma verdadeira obra de arte, construir uma casa não é para qualquer um, né? Achei lindo aquilo. É verdade. Às vezes a gente pensa que a construção civil não traz elementos necessários para transformar ela numa própria obra de arte, né? Mas ela é sim. E são os detalhes, gente, são tantos detalhes, assim, que eu achei interessante, que desde o comecinho ali, às vezes a gente está olhando uma construção sendo erguida, não faz ideia de quantos detalhes, de quanto planejamento que tem, e do trabalho artístico que é desenvolvido ali, né, para a gente ter o resultado que a gente vê. É isso que ela nasce já de um desenho. Exato. Né? Desde um desenho à mão, né, você faz o projeto ali da edificação, e depois vai construindo ela, né, e transformando o que era um papel numa obra física como concreta. Uma obra concreta, né, digamos assim, uma obra concreta. Então, pessoal, vamos evoluindo nessa questão. Então eu trago aqui para vocês, ó, a evolução da construção. Os materiais, formas e técnicas empregadas na construção evoluíram com o tempo. Parece uma frase que a gente acabou de ver, né? Parece uma frase que a gente acabou de ver na aula passada. Então, tem tudo a ver essa relação, né, entre a questão dos materiais. A gente viu na última aula a questão da sustentabilidade no uso desses materiais, e agora como não só esses materiais, mas as formas e as técnicas como são empregadas se modificaram ao longo do tempo.
Então, por exemplo, né, será que como seu pai, né, que trabalhou na construção civil, será que a técnica que ele usou, vamos supor, se ele está aposentado, que ele usou há 20 anos atrás, será que a mesma técnica de, por exemplo, de fazer um concreto é a mesma de hoje? Muita coisa muda, né, professor? Muita coisa. E muda para melhor, né? O bom é isso. Exatamente, ela muda sempre para melhor. melhor, no sentido de economizar energia, de né, facilitar o trabalho. Facilitar o trabalho, melhorar as condições do funcionário, da pessoa que está ali trabalhando, né? Então a gente entra, por exemplo, eu vou dar um exemplo do concreto, né, que antes ele era feito no braço, né, na mão, né, depois ele passou a ser usado na betoneira e depois agora ele é industrializado, ele já vem direto pronto da indústria para ser lançado diretamente na construção. Então isso aqui é o quê? São técnicas que evoluíram de acordo com o tempo, né? E as formas? Será que as formas também evoluíram? Será que a casa que era fabricada há 20 anos atrás é a mesma de hoje? Ou ela modificou? Será que ela ficou mais apertada? O pessoal fala que ela ficou mais apertada, né? Então, assim, esses elementos estruturais, arquitetônicos, a gente pode até falar dessa forma, eles se modificaram de acordo com a evolução do cotidiano do próprio ser humano. Então o ser humano foi mudando as condições dele, as famílias foram diminuindo, né? Por que as casas antes eram tão grandes? Porque as famílias eram grandes. Às vezes era 4, 5, 6 irmãos, né? Hoje em dia... professor, não era não. Isso aí é recente, essa contagem de filhos aí. Será que é recente? É, porque meus avós tiveram 12 filhos. 12? 12, meus pais tiveram 7. Então, esse negócio de 4, 5 é de agora. Esse de 4, 5 é agora. Não, então deixa eu aumentar a minha conta. Eu acho que eu tô meio fora de contexto histórico aí. Então, mais de 10 filhos, né? Então a casa tinha que ser grande mesmo, tinha que ser grande. Tinha que ser um quarto para 3 camas, 4 camas, 2 beliches, né? Então, assim, essas formas também foram evoluindo conforme o tempo, né? E o material, né? Material é importantíssimo. Material, por exemplo, naquela época só se ouvia falar em tijolo ou bloco cerâmico, né? Hoje a gente já tem os blocos de concreto, já tem estruturas metálicas, né? Que professor, sabe que eu cheguei a ver, olha eu revelando aqui as idades de Maomé, mas eu cheguei a ver as casas construídas eu não sei exatamente o nome, mas é com barro. Taipa e adobe. Isso, taipa. São casas de taipa. Mas já cheguei, ainda vi essa casa. E são uma formas construtivas da época colonial. Pois é. Na época que os portugueses chegaram no Brasil, né, e tinham necessidade de fazer as edificações e precisavam usar recursos locais, é que foram construídas as casas de taipa, que são executadas até hoje no Nordeste, né, onde os recursos são mais limitados, Aqui em Porto Velho mesmo, até bem pouco tempo atrás, eu acho que cerca de uns 10 anos atrás, tinha uma casinha dessa. No centro da cidade. Então, na verdade, não são em locais onde são mais abastados, né? Pois é. Onde não tem muitos recursos. Então as pessoas acabam utilizando essa metodologia, né? Vamos entrar, né, dentro desse quesito aqui, ó, técnicas e materiais, para construir as formas conforme a necessidade, a adequação necessária, né? Então, quando a gente pensa em história, né, e nas construções, a gente vem direto nessa aqui, ó, a arquitetura gótica. Todo mundo fala na arquitetura gótica. E os arcos ogivais, né, era um grande ganho para o método de construção em altura. Então foi lá nessa época, né, foi lá na época da construção dessa arquitetura gótica, é que se conseguiu atingir maiores alturas dentro da construção, devido a técnicas, né, ou métodos de construção que permitiam esse tipo de coisa. Então o método foi evoluindo para que ele pudesse condicionar, né, a questão da altura. Em contrapartida, construções românicas, que eram um pouco mais eram de um tempo antigo, elas eram menos importantes devido a seus processos construtivos, né? Eu acho que na próxima imagem aqui a gente vai poder entender melhor como é que isso funciona.
Essa imagem aqui, pessoal, ela está na apostila de vocês e ela é um edifício românico. A gente observa, né, na verdade, a gente classifica essas tipologias de acordo com os arcos. Né? A gente vê que é um arco, é um meio círculo. É um meio círculo que tem sobre as janelas e a gente vê que são estruturas bem densas. Essas edificações aqui tinham paredes bem grossas, né? E você vê que a altura dela não é lá essas coisas. São estruturas que às vezes têm lá seus 20 metros de altura, talvez um pouco mais ou um pouco menos. Essas são as arquiteturas românicas. Essa aqui são as arquiteturas góticas. Elas são classificadas de acordo com seus arcos, que eles são um pouco mais pontiagudos, né? A gente chama ele de arcos ogivais, né? Ele parece uma ogiva, né? Ele parece uma ogiva. E esse elemento, ou seja, essa descoberta, né, essa descoberta matemática, permitiu que as edificações alcançassem grandes alturas. Não só os arcos, né, como outros elementos estruturais, que aqui na imagem não aparece, mas que também permitiram essas igrejas, né, que estão espalhadas em toda a Europa, atingissem até a altura de 200 metros de altura, praticamente. Né? Então são os diversos métodos e materiais que foram sendo aplicados de acordo com o tempo para evoluir e atender a necessidade do homem. Né? Então a gente vem nas perguntas, por que o homem edificou tanto? Né? No caso das igrejas, que foram o principal elemento na evolução construtiva, na evolução da construção civil por um bom tempo, né? Não só a questão das casas, mas as igrejas, por exemplo, porque era a questão da divindade, da necessidade do mostrar do ser divino. Então por isso que as igrejas tomaram de forma protagonizante, né, essa questão da construção civil. Então a única época, digamos assim, que isso se tornou questionável foi no Renascimento. Né? Nessa época do Renascimento, que está ali entre 1400, né? Ano de 1400, ele vem já, o homem está passando por um processo, né? Um processo evolutivo, de cultura, né? e social, de valorização do homem. Então o divino deixou de ser tão importante e o homem passou a ser mais valorizado. Foi aí que grandes edificações de edifícios públicos, né, edifício público, praça, urbanismo, foram tomando a frente dessa especulação da produção da construção civil. A igreja deixou de ser o centro das atenções dos arquitetos. Exatamente. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente pode citar o Michelangelo e o Da Vinci, né, são dois artistas dessa época, né? Eles trabalham justamente, apesar de trabalharem elementos religiosos, esse tipo de coisa, também foram pessoas importantes para as edificações públicas. Então essa busca, né? De uma nova reinvenção da arte, ela trazia a questão das civilizações passadas, grega e romana. Então o Renascimento foi uma época de releitura, né, onde ele foi revista questões, né, da arte romana, a arte grego-romana, onde nessa época é que se houve a grande expansão econômica da Europa. Né? Então foi aí que a gente viu as grandes navegações, foi na época onde o Brasil, né, não só o Brasil e as Américas foram descobertas, foram todas dentro dessa, digamos assim, desse estilo, dentro dessa época onde nasceu o estilo renascentista, né, onde o homem se viu valorizado, ele viu que ele tinha necessidade de descobrir o mundo, né, descobrir tudo que... Porque, na verdade, a descoberta da América foi um acaso.
Pois é, né? verdade. A descoberta da América foi um acaso. A gente foi descoberto, né? Digamos assim, por acaso. Eles estavam procurando as Índias e de repente Chegaram aqui, né? Chegaram nas Américas, né? Pra você ver como eles eram bons calculistas, né? Brincadeira, né? Eles eram ótimos, né? Bons conhecedores da astrologia, da matemática, né? Então, as principais civilizações estavam localizadas na América, na América Central, nessa nova descoberta, né? nessa nova grande enseada para a descoberta do Novo Mundo, onde dominavam as técnicas avançadas de construção, né? Então foi na descoberta da América, foi lá na América Central, naquela região mais central do México, do Chile, a parte mais superior da América do Sul e a América Central, onde eles encontraram as principais civilizações que se destacavam na construção, né? Usando pedras, construções mais altas, né? Então a gente tem todas as civilizações maias, astecas e incas. E outras menores, né, que acabaram sendo absorvidas pelas maiores. Então essas civilizações, né, essas civilizações que habitavam a região americana central, elas dominavam a escrita, a matemática e também a astrologia. É interessante fazer esse parênteses entre como o homem evolui de acordo com sua própria edificação. Então a gente observa que as civilizações que já possuíam escrita avançada, matemática avançada, inclusive astrologia, possuíam construções, né, a construção civil dela também mais avançada. Então quando a gente compara também com a Europa, por exemplo, ela já tinha construções com um nível de refino muito maior, de materiais, esse tipo de coisa. E a matemática deles, escrita e astrologia, sem dúvida, também eram mais evoluídas. Então a construção como um todo, né, a edificação em si, ela evolui de acordo com como o homem evolui. Então se o homem é mais evoluído, mais instruído socialmente e culturalmente, ele também vai enriquecer a sua própria edificação. Olha aí a importância de investirmos na educação, né, professor? Mais uma vez, né, professor? Mais uma vez. Mais uma vez a gente vê que a educação, né, o homem como o questionador das coisas, é que vai produzir os elementos necessários para que se evolua, né, os elementos que estão ali à sua volta. Falando aí sobre as civilizações maias, antigas, né, que tinham a escrita, a matemática e a astrologia desenvolvida. Eu estava aqui pensando, meu Deus, onde é que nós estamos, né, nesse patamar, um país onde a educação ela é tão esquecida, né? Então, assim, eu vejo quão é importante esse investimento na educação e essa busca, que é uma busca pessoal também, né? Cada um tem que correr atrás do seu, né? É verdade, é verdade. Para fazer a diferença. O caminho é sempre individual, né? As necessidades são coletivas. Pois é. Então, como que a magnitude da construção acompanhava o objetivo europeu, né? A magnitude da construção maia, inca, asteca, acompanhava a mesma conversa do objetivo europeu, que era o quê? A busca da divindade. Então essas edificações que foram encontradas na América, né, a gente vai ver algumas imagens agora, né, a seguir, a gente vai observar como a ideologia empregada dentro da construção, né, na teoria de evolução da construção, era a divindade da mesma forma, né? Então a busca pelo divino, a busca pelo ser superior, então a necessidade de construir alto, de edificar as construções cada vez, né, num patamar mais alto. Então os maias, no caso aqui, as pirâmides e templos eram dedicados a divindades e traziam a ideia do inatingível, né? Então as pirâmides que eram edificadas pelos maias também tinham essa perspectiva, a questão da linearidade, né? Eles tinham muito essa questão, assim como os gregos e romanos, né? Tudo tinha que ser muito reto, tudo tinha que ser muito perfeito,
né, tinha essas relações. Não existia ainda aquela ideia das curvas, dos elementos, dos ornamentos. Isso era algo que foi agregado com o tempo, né? De início a questão era só ser alto e a melhor palavra para definir isso seria inatingível. Então, assim como no Egito, eu fiz essa referência, o governante do Império Maia era considerado um representante de Deus, né? Existem épocas, né, ou períodos, que a gente pode assim dizer, que dependendo do faraó, no caso, era entendido de uma forma diferente. Em alguns períodos, o faraó era entendido como o próprio Deus, né? Em outras épocas, o faraó era entendido como um representante de Deus. Então, aqui no caso dos maias, ele era entendido como representante de Deus. Não Deus propriamente dito, mas aquele que falava por ele, como se fosse um profeta, né? Podemos dizer assim. Eu me lembrei aqui, professor, de quando, num dos nossos módulos passados, com a professora Noêmia, que ela falou uma coisa interessante a respeito, que eu me lembrei dessa tua colocação, de que quando a gente vai analisar um contexto histórico, a gente tem que ver todos os pequenos detalhes, né? Como é que se pensava naquele período, e essa colocação que você fez é bem interessante, porque a maneira como as pessoas pensavam, como elas enxergavam os seus governantes, era refletida nas construções. Sim. Né? Então, tudo se reflete. Mas aí uma importância de se contextualizar as situações na hora de analisar esses detalhes, né? Acredito ainda que assim, os grandes impérios, né, que tiveram grandes governos, eram dedicados a pessoas que se intitulavam como Deus. Então entra a questão do Egito, né? Até mesmo o Hitler, por exemplo, na questão da dominação da Alemanha, no final já do Reich dele, que ele intitulou Reich como Reich é reinado, né? Como se ele fosse um próprio representante de Deus. Ele era considerado assim, já no final do Terceiro Reich, né? Então, assim, grandes civilizações, né, tiveram essa perspectiva, né, de que digamos assim, o Deus, né, o endeusar, transformava aquilo em temor, e as pessoas tinham medo e por isso, né, se subjugavam. Exato. Para a pessoa. Só que, voltando aqui à nossa questão dos maias, ele tinha uma seguinte questão: até onde se foi registrado, os maias, eles não possuíam domínio, né, o domínio de ferramentas metálicas. Ou seja, eles faziam todas as construções sem utilizar o metal, né? Sem utilizar ferramentas de corte metálica. Então só usavam o transporte e o encaixe de pedras. Então, olha só, também não utilizavam veículos com rodas, cada vez mais emblemáticas, assim como as construções no Egito, das pirâmides, né, para transporte. Eles também tinham desenvolvido um método para produzir argamassa concorrente ao cimento, né? Assim como na Europa eles desenvolveram um tipo de argamassa que eles usavam pozzolana. A pozzolana é resultado da cinza vulcânica. Eles usavam aquele elemento, misturavam com argila e barro, e eles faziam como se fosse uma argamassa. Já aqui na América eles faziam a mesma coisa. É lógico que em contextos históricos totalmente diferentes, né? Às vezes eu acho que mais de 2000 anos de diferença, mas eles já tinham essa ideologia, né? Essa ideologia de evoluir a construção como um todo. Por último aqui, eles usavam também pisos de barro. Eles já tinham quando as civilizações foram descobertas, ele já se observava esses elementos, né, esses blocos de barro, que eram semelhantes à cerâmica. Então eles já estavam, digamos assim, engateando nesse processo de evolução da construção, né, trazendo já esses elementos, até mesmo a cerâmica, a argamassa, para dentro da construção civil. Então, mais uma vez, ressaltando a questão da predominância da linha reta, assim como nos templos e igrejas europeus, né?
e eles tinham a questão também da predominância de um campo entre os templos, que eram reservados para os jogos, né? Então vem aqui mais uma questão, né? Então assim, os elementos, tanto urbanos, as locações das edificações e as edificações em si, elas sempre tinham um propósito, né? Então assim, ninguém constrói uma casa só para deixar lá, né? Só para deixar ela bonita ali. Não, vou fazer uma casa. Isso. Ou vai alugar, né, para ter uma rentabilidade, mas a pessoa que construiu vai alugar, mas a pessoa que alugou vai morar, né? Então sempre a edificação, a construção como um todo tem um propósito, nem que seja apenas artístico, alguma coisa vinculada a esse sentido. A gente vê a questão de monumentos, né? Monumentos ou outros elementos que possam também da nossa cidade. Depois, dentro da América, a gente ainda tem os astecas, né? Qual que é a diferença do Maia para os astecas? Eles residiram na cidade de Tenochtitlan, né? A Tenochtitlan, que é a atual cidade do México, ou seja, era uma das maiores civilizações da América Central. O principal item, né, deles para a construção era pedras, né, que eram retiradas das montanhas. Os templos deles se caracterizavam por ser os mais altos, e eles tiveram também um fim abrupto devido à invasão espanhola, né? Então, tanto o Império Maia quanto o Império Azteca foram impérios que foram dizimados, né, quando a Espanha invadiu a América Central. Por quê? Porque eles já tinham uma cidade composta, né? Era uma cidade que, digamos assim, ameaçava até a questão da permanência dos espanhóis. Então, digamos que a força foi necessária nesse sentido para poder subtrair aquelas pessoas que ali estavam residindo, né? Então, com esse fim abrupto, né, ele é colocado dessa forma, com esse fim abrupto, alguns templos, né, e até mesmo alguns outros elementos foram até mesmo destruídos pela coroa espanhola. Restaram alguns templos, né, desse período. Aí eu trouxe uma imagem para vocês darem uma olhada. Isso aí é uma pirâmide. Percebam que ela tem uma grande semelhança com as pirâmides do Egito, né? A não ser pela questão das escadas, né? E por esse, né, digamos assim, por esse templo aqui superior, né? As pirâmides do Egito, elas eram utilizadas como urnas funerárias, né? Como se fossem grandes caixões. Essas pirâmides aqui, astecas, elas já eram utilizadas de forma diferente. Elas eram utilizadas para rituais. Então as pessoas subiam aqui nessas escadas e praticavam os rituais, né, os rituais religiosos ali na parte superior da pirâmide. Acredita-se que era feito sacrifícios humanos, né, dentro dessas pirâmides, né. Depois temos os Incas. Os Incas, eles já residiram na América do Sul, né, na parte superior leste da América do Sul, e eles, né, residiram nas áreas da Bolívia, né, ele caracteriza aqui pelos países, Bolívia, Peru, Equador, Chile e Argentina. Acredita-se que até alguma parte do Brasil eles também estiveram, que existem algumas pirâmides aqui dentro do nosso país que acredita que seja Inca. O apogeu deles está entre os anos de 1200 e 1533. Acredita-se que quando a coroa espanhola chegou nessas áreas, né, essas civilizações já estavam em plena decadência e elas estavam, né, muito fragilizadas e acabaram por ser dominadas. Viviam em área que não tinha muita água, então eles desenvolveram grandes construções, né, grandes construções de drenagem e irrigação. Então a necessidade de se desenvolver, não só socialmente e até a parte urbana e de edificação,
trouxe para o homem elementos necessários para que ele conseguisse desenvolver essa drenagem e irrigação, porque ele precisava. Então, devido à ausência desses elementos, ele precisou, através da construção civil, buscar ele de outros lugares. Assim foi feito na Europa também, com os aquedutos, né, os gregos e os romanos, tão conhecidos pelos aquedutos e pelas estradas. Olha aqui, ó, na própria América, a gente já tinha a mesma realidade. Então, eles desenvolveram técnicas para aperfeiçoar, né, o acabamento das casas, também em pedra, através do seu arredondamento, né? Então eles arredondavam as pedras a fim de se obter um acabamento melhor. A cobertura em materiais leves, como madeira e palha. Por quê? Eu acredito até mesmo que essa questão do uso da madeira e da palha seja porque eles estão inseridos em uma região que tem muito abalo sísmico, né? Então o principal vetor de acabar matando as pessoas num provável abalo sísmico seja a queda da cobertura. Então usar coberturas leves, né, facilitaria, né, melhoraria essas condições. E também foram conhecidos pela construção de estradas. Então, mais uma vez, né, a necessidade é a fome com a vontade de comer, né? Para a própria proteção até, né, desenvolver essas técnicas. Exatamente. Então, continuando aqui, olha, aqui a gente tem uma imagem de Machu Picchu, né? Machu Picchu tão conhecida aí, o pessoal fala bastante, né? Todo mundo quer ir lá visitar Machu Picchu. Machu Picchu é uma cidade, né, que foi construída no topo da Cordilheira dos Andes. No topo da Cordilheira dos Andes. E aí ela traz alguns elementos que a gente pode observar, ó, de como as técnicas construtivas, por exemplo, de escalonação do terreno para poder fazer plantação, eles faziam plantações, né, nas encostas, para vocês terem ideia de como era, né, avançado o sistema deles de engenharia. E olha as casas, ó, nenhuma casa tem cobertura, porque as coberturas eram todas de madeira, né? O que você acha disso, professora Elaine? Acho muito interessante, isso é lindo, né? É. E é uma questão assim muito, muito legal, porque eles utilizavam os recursos que tinham em mãos. Eu achei legal que você estava falando ainda há pouco do povo maia, que não usavam ferramenta metálica, né? E ainda conseguiam desenvolver tanta obra de arte, que a construção é uma obra de arte. Exatamente, com recursos tão limitados, né? Exato. Apesar de não dominarem, eles, digamos assim, estarem na idade da pedra e não na idade do ferro, né? Do metal, que eles assim chamam, eles ainda conseguiram, né, grandes construções. E depois a gente vem para a questão dos índios, né? Então, no Brasil também tinha, né, esses povos indígenas. As aldeias eram construídas de acordo com o clima predominante, então se utilizava palha, pedra, e a pedra era um pouco deixada de lado, e sempre próximas a rios, matas e terra, né? O contexto indígena está totalmente vinculado à questão da produção, né? Então ele sempre está perto do rio, da terra, onde ele pode produzir e coletar, né, os materiais de subsistência. A primeira, já vindo a questão da construção, e na época colonial, a gente traz a questão da primeira tipologia de construção aplicada no Brasil, que foi o engenho, né, de cana-e-açúcar, que estava diretamente focado no modelo econômico que o Brasil estava inserido, que era na produção e beneficiamento da cana-de-açúcar. Foi implantado, implantação completa. Eles chamam assim que o engenho central ele era a implantação completa, porque ele tinha todos os elementos necessários para a subsistência do ser humano, né? Então ele tinha a capela, a igreja, a casa grande, que é onde moravam os governantes, a senzala, onde ficavam os escravos, e eles chamavam escola de primeiras letras, que eram sempre coordenadas por padres ou monges, né? Assim, era como se fosse uma vila, né, professor? Como se fosse uma pequena vila. Eles não chamavam de vila ainda, chamavam de engenho, e esse contexto de vila vai surgir um pouco mais à frente, né? Com a mudança do modelo econômico, né? Então, o Brasil passou de um contexto
né, de agronômico, poderemos assim dizer, para o contexto extrativista, onde o ouro e a pedra preciosa eram o elemento principal. Então, no início, foi aí que se iniciou a urbanização no Brasil, né, devido às novas migrações para as áreas produtoras, surgimento de novos empregos e, consequentemente o crescimento das cidades. Então, essa mudança do modelo econômico para o extrativismo de ouro e pedras preciosas trouxe uma nova dinâmica territorial para o nosso país, onde não só as pessoas que moravam em outros locais se dirigiram para o nosso centro-oeste, para Minas, para a área de Minas Gerais, como outras pessoas da Europa, né, de outros países, também vieram em busca de novas oportunidades. Né? Então, a vinda de arquitetos, aí vem a questão dos arquitetos, né? Desde sempre perturbando os outros, pintores, escultores e comerciantes interessados nas novas descobertas, ou seja, na descoberta do dinheiro. Né? Ouro e pedra preciosa. Ouro e pedra preciosa, cá, né? Entendeu? Então, quando tem ouro e pedra preciosa, o arquiteto já quer saber, né? Onde é que está a parada ali, né? É brincadeira, mas a questão é que os arquitetos e os pintores, escultores, eram elementos-chave na produção do dinheiro, né, digamos assim. Porque aí a reversão desse dinheiro era diretamente proporcional ao bem-estar da vida das pessoas. Então elas buscavam, né, essas pessoas para poderem mostrar, né, ostentar, digamos assim, a própria riqueza. Então artistas compactuados com o estilo barroco, né, que é o estilo corrente na Europa nessa época, de 1800, que sucedeu o renascentista, né? Então o Renascimento foi embora e veio o barroco italiano, no caso, através de construções com muitos ornamentos e a impressão de movimento nas obras. É aí que a gente conhece o Aleijadinho, né? O Aleijadinho e suas obras e o desenvolvimento da arte barroca dentro de próprio Minas Gerais, não só em Minas, né, como em outras cidades do nosso país, vão acabar sendo desenvolvidas. Então, né, como essa construção evoluiu? As casas possuíam arquiteturas e métodos construtivos influenciados pelos portugueses. É aí que entra a questão também do uso do muxarabi. Está escrito errado aqui, eu vou até corrigir. Muxarabi, que era uma estrutura, né, a gente vai ver na próxima imagem, que foi herdada dos árabes na sua permanência em solo português. Isso na época da invasão dos árabes, né? Então foram elementos que foram agregados à cultura portuguesa, mas que vieram, né, de outras culturas. Então as casas possuíam altura interna alta, também devido ao clima. Vamos ver se alguém já viu um muxarabi? O muxarabi são esses elementos de madeira aqui. São elementos vazados de madeira que permitiam que as pessoas de fora não conseguissem ver o que estava dentro por causa do sombreamento, mas quem estava dentro conseguia ver o que estava fora. Legal isso. Né? Então, assim, isso aí é um elemento, né, um elemento arquitetônico que foi herdado dos árabes pelos portugueses e que está dentro do nosso país com grande intensidade. E ele foi responsável pela evolução de um outro elemento que é chamado cobogó, que é genuinamente brasileiro. Então, com a redução de terreno, surgiram as casas típicas, geminadas, que a gente conhece muito, né? E os sobrados. Então, o sobrado não era para quem tinha dinheiro, entendeu? É para quem não tinha espaço, né? A gente confunde isso, né? Então, a partir da independência e um novo modelo econômico, agrário, né? E o incremento das áreas urbanas requereram novas infraestruturas. É aí que a gente entra na questão das ruas, estradas, né, e outros desenvolvimentos que foram necessários para o nosso país. Então a construção do Brasil, vocês estão vendo que elas vão partindo de um processo desde lá dos índios, né, de outros elementos que foram herdados dos próprios portugueses, até chegar onde estamos. Então a vinda de profissionais, projetistas e construtoras, com foco, né, nessa questão do crescimento econômico brasileiro, a necessidade de construir portos, canais, estradas
de ferro, pontes e até edifícios públicos e privados. Então vieram cada vez mais profissionais de projetos ou até mesmo de execução. E essas obras foram marcadas pelo estilo neoclássico, que já veio para substituir o estilo barroco. Esse estilo neoclássico também carregava elementos de todos os outros. Sempre quando a gente vê assim neo, né? O neo quer dizer que ele está reaproveitando tudo que está para trás. Né? Eu até faço essa brincadeira, né? Que tudo que a gente vê neoclássico, neo-renascentista, são na verdade releituras do passado. De neo não tem nada, que a gente lê assim, neo, que é novo. Mas de novo não tem nada. É só a releitura do passado. Ele junta vários elementos, né, e faz uma recalchutagem como se fosse uma plástica. Né? Pega o que é velho e diz que é novo. Que seria uma releitura de obras da Europa Antiga. Então, com o surgimento do concreto armado, né, que a gente já vamos falar de uma arquitetura moderna, com o surgimento do concreto armado, no século XX, a maneira de se projetar mudou. Né? Então tudo que se conhecia anteriormente, que era com pedra, que era só com elementos autoportantes, pode assim dizer, entra numa nova paradigma. E a união do aço resistente à tração e o concreto resistente à compressão permitiu que a arquitetura moderna brasileira tivesse destaque internacional. Né? Então a questão do uso de elementos vazados ainda se manteve. E quem se destacou nessa arte toda foram esses dois aqui, principalmente, não só eles dois, né? Mas principalmente o Lúcio Costa e o Oscar Niemeyer, que foram os principais arquitetos desse movimento modernista. Aí como exemplo está a Igreja da Pampulha, né? que é um, digamos assim, é um elemento, é uma edificação que carrega vários elementos dessa características, que a primeira é a questão do uso da cerâmica, né, dos murais, a questão do uso do concreto armado, essa estrutura que só foi possível de ser executada através dessa tecnologia do concreto armado, e o Oscar Niemeyer foi responsável, né, por essa obra. E aí aqui ele traz elementos que ele queria mostrar as montanhas que eram presentes naquela região, dentro da própria arquitetura da igreja. Né? Então são releituras do próprio passado, né? Trazendo uma nova discussão com novos elementos. Então a gente, por último, aqui eu trago essas questões para nós refletirmos. Né? Então elas dizem o seguinte, ó, como que a gente percebe, né, que a gente percebeu agora a evolução das técnicas construtivas no tempo e nas regiões. Né? Então, em diversas regiões, várias culturas, né, foram desenvolvendo as tecnologias e até onde elas chegaram. E por que elas chegaram? A gente viu que no Brasil o modelo econômico foi o principal responsável. Construções antigas no Brasil que ainda se mantêm conservadas. Né, quais são as construções antigas e as construções modernas no Brasil e a sua repercussão internacional. Então, como que essa arquitetura brasileira, né, que a gente está aqui no Brasil, né, a gente às vezes pensa, coitadinho de nós, não somos nada. E aí a gente vê aqui, ó, que as nossas construções modernas tiveram repercussão internacional. O Muxarabi, o Combogó, né, o uso de azulejos, né, nas fachadas, são coisas genuinamente brasileiras presentes aí com os nossos queridos arquitetos. Tá? Pessoal, a nossa aula vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e agora nós iremos para a nossa correção das atividades. Né? Nos vemos até daqui a pouco. Olá, alunos e alunas do curso de Infraestrutura Escolar. Agora é a hora que vocês invadem o nosso espaço,
né? Vamos fazer a correção das atividades. Estou aqui junto com a professora Elaine, né? Está nos acompanhando hoje. Tudo bom, professor? Tudo bom. A gente vai fazer a correção das atividades, né, da nossa segunda aula de técnicas de construção. E aí, estão preparados? E aí, professora Elaine, será que já temos algumas contribuições? Professor, o sinal continua ruim. Infelizmente, a maioria dos polos não conseguiram entrar para interagir conosco. Espigão do Oeste foi o único polo que conseguiu fazer uma interação. Então, nós temos contribuições de Espigão do Oeste. É mesmo? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer primeiro as leituras, né, e a gente poder conversar um pouco sobre as nossas perguntas de hoje. E depois, logo após, eu passo a palavra para a professora Elaine e ela vai fazer as contribuições nos nossos outros polos. Tudo bem? Então vamos lá para a nossa primeira pergunta, né? A nossa primeira atividade, ela diz o seguinte, faz a seguinte pergunta. Por que a maior parte das construções antigas, né, se caracterizavam por sua grandiosidade e fixação nas linhas retas, né? Então a gente faz digamos assim, uma retrospectiva ali na questão das construções, das grandes obras, o porquê que elas traziam essa questão da grandiosidade, né? Então a gente vê que no princípio as edificações as principais edificações, podemos assim dizer, eram destinadas aos divinos, né? Aos deuses, as divindades. Então essa questão da grandiosidade era primordial para trazer aquela sensação de poder. E também a questão da fixação das linhas retas, como que elas interagiam dentro dessa questão de grandiosidade, né? A questão de trazer o ser superior, da perfeição, né? Então todos esses elementos ali agregados dentro da construção civil. Então, depois, na questão número 2, a gente tem o seguinte. Na colonização do Brasil, existia uma tipologia de edificação fundamental no seu modelo econômico, né? A gente viu que no Brasil, a construção como um todo, ela era regida de acordo com o seu modelo econômico. E qual foi o primeiro modelo econômico brasileiro, o que ele fazia e quais eram as edificações que estavam inseridas nesse contexto. Então, qual era ela e explique como ela se caracterizava, né? Na questão número 3, a gente tem a seguinte pergunta. Cite os arquitetos brasileiros com maior destaque na arquitetura moderna de nosso país e cite algumas de suas obras, né? Eu acho que é muito importante essa pergunta, não só pelo contexto da nossa aula, mas sim para agregar um pouco mais na cultura, né, na cultura de vocês, relacionados ao nosso próprio país, né, a respeito dos profissionais que trabalharam, né, em obras que vão ficar aí para gerações e mais gerações, né? Então, por último, essas são 3 perguntas, então vamos para as respostas, né? Temos alguma contribuição na questão número 1, professor? Temos sim, professor. Então vamos ouvi-la. E assim, antes da contribuição, eu estava conversando aqui com a IDL, a tutora de Espigão. Ela disse que a interação lá no polo de Espigão foi bem legal. Que legal. Isso, que o aluno Jorge estava comentando sobre Machu Picchu. E disse que foi legal. muito, muito legal a interação de lá. Mas fiquei aqui só imaginando aí a conversa de vocês. E devido ao problema no sinal, na transmissão, os polos não estão conseguindo entrar no chat, então a interação que nós temos hoje é apenas do polo de Espigão do Oeste. Isso não quer dizer que os outros polos não estejam ativos, viu, professor? Sim. Eles não contribuíram, né? Mas devido à impossibilidade do sinal aqui da internet. E a primeira resposta da questão número 1 do aluno Jorge, ele respondeu o seguinte: sua forma peculiar eram de aspectos piramidal, pirâmides e templos dedicados à divindade. Temos também a contribuição do aluno Paulo. Sim, vamos lá. Ele disse que se caracterizavam em forma de pirâmides. Essas são as 2 contribuições que nós temos da questão número 1. Legal.
Então, assim, na questão número 1, essa questão das pirâmides, não só na civilização asteca, maia, mas como nas egípcias também, tinha a grande presença das pirâmides, que era também era um formato ideal para se atingir grandes alturas, sem muitos modelos matemáticos, podemos assim dizer. A gente viu que as construções europeias, elas atingiam grandes alturas, mas necessitavam de um estudo matemático muito mais minucioso. Olha só, vou passar uma curiosidade para vocês terem ideia de como a pirâmide é um resultado, né, é um resultado construtivo tão eficiente na questão de atingir as alturas. Vocês sabem me dizer qual foi a primeira construção do homem que superou a altura das alturas das pirâmides do Egito? Qual a primeira construção do homem? Foi a Torre de Babel? Não. Não é considerada? Não. Não, A Torre de Babel, na verdade, ela nem foi comprovada que existiu. Não, né? Não. E aí, mais algum palpite? Ah, professor, eu não sei não. Foi a Torre Eiffel. Ah, é? A Torre Eiffel. A Torre Eiffel foi a primeira construção do homem a superar a altura das pirâmides do Egito. Então vocês imaginam quantos anos depois, mais de 3.000 anos depois, Demorou, que uma segunda obra do homem foi superar a altura da pirâmide do Egito. Então esse formato piramidal foi essencial para essas civilizações que tinham, né, o conhecimento matemático, mas não tão apurado, né, e necessitavam, né, dessa questão de atingir, né, eu até ressaltei aqui, de ressaltar o divino e buscar as alturas. Aí tem a questão da Torre de Babel também, mas a Torre de Babel não se tem não existe uma comprovação. Não existe uma comprovação histórica de que ela de fato existiu, né? Fala que ela tinha, não sei, 300, 500 metros de altura, mas não existe uma comprovação de que ela existiu de fato. Então temos a pirâmide do Egito e depois a segunda, né? A Torre Eiffel e agora o edifício árabe lá, o Burj Al Khalifa, que hoje é a maior construção do homem, né, até hoje. Tem quase 900 metros de altura. Ui. É, bem alto. Bem alto, né? Então vamos para a questão número 2. Temos alguma contribuição? Temos 2 contribuições também dos alunos Paulo e Jorge, lá de Espigão. Então vamos lá. Então a resposta do Paulo para a questão número 2. A tipologia da edificação no Brasil colônia era o engenho. Era uma fazenda que se organizava em torno de um único produto, a cana-de-açúcar. E o Jorge respondeu: engenho, produto cana-de-açúcar, máquina de engenho, moagem da cana-de-açúcar na sede da fazenda, casa grande do patrão, e a senzala onde dormiam os escravos. Legal. Então os dois aí acertaram na questão do engenho, né? Acho que só faltou um pouquinho da questão de caracterizar melhor como é que era esse ambiente. Foi até interessante que a professora Elaine falou sobre que parecia uma vila, né? Então assim, era uma estrutura completa, né, que atendia o modelo econômico do Brasil na época, que eu acredito ser, né, que era totalmente agrícola, né, com a produção da cana, produção e beneficiamento da cana-de-açúcar. Então tínhamos o engenho central, ele até tem esse apelido, né, de engenho central, onde se tinha moagem, né, até o aluno Paulo ou o aluno Jorge que contribuiu dessa forma, que tinha moagem e tudo mais. O Jorge. Então, o Jorge, parabéns aí, né, questão, né, dentro do engenho fazia esse beneficiamento da cana, né, para fazer a produção do açúcar, e também tinha a questão dos outros elementos estruturais dentro do engenho central, que aí vinha a casa grande, que era onde ficava o patrão e toda a parte da família dele, a estrutura familiar dele, a senzala onde ficavam os escravos, porque era um período ainda de Brasil colônia, onde ainda a escravidão era presente no nosso país. A questão da senzala, que eu já falei, a capela em todo local, né? Até se brinca aqui no Brasil, para se ter uma cidade só precisa de 3 coisas, né? Um campo de futebol, um bar e uma igreja. Né? Se tiver esses 3 elementos, o IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, já considera que é uma cidade. É só uma brincadeira, tá, pessoal? Não é esses termos que o IBGE usa, não. Tá? Então, assim,
Então ela já tinha um contexto de vila, né, um contexto, a gente pode até falar assim, um contexto urbano, né, onde tinha aquela região ali que era mais adensada, que as pessoas se reuniam, tá? E na questão número 3, o que nós temos? A contribuição do Jorge para a questão número 3. Oscar Niemeyer, Construção de Brasília e Igreja de São Francisco de Assis em Belo Horizonte, e Lúcio Costa. A contribuição do Paulo para a questão número 3. Arquiteto Oscar Niemeyer e o arquiteto Lúcio Costa. Legal. Então, assim, pessoal, não são os únicos que eu gostaria de falar para vocês. Não são os únicos arquitetos brasileiros que se destacaram na arquitetura moderna. A gente tem outras pessoas que também contribuíram, como a Lina Bobardi, por exemplo, e outros profissionais que também atuaram com esse modelo arquitetônico, mas se destacam, assim, por assim dizer, o Lúcio Costa e o Oscar Niemeyer. O Lúcio Costa, muita gente se engana, a questão, isso aí é até interessante da gente conversar aqui, não é, porque muita gente se engana que Brasília foi projetada por Oscar Niemeyer, e não foi. O projeto urbanístico de Brasília é de Lúcio Costa, né? É esse camaradinho aqui, ó, né, o Lúcio Costa, que projetou Brasília. Então não é um projeto de Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer fez as edificações de Brasília. Então os palácios, o Senado e outras obras, até mesmo obras artísticas que estão lá em Brasília, quem fez aí no caso foi o Oscar Niemeyer. Né? Até coloquei aqui que não só a Igreja da Pampulha, como outras obras, né? Outras obras emblemáticas de Brasília foram feitas pelo Oscar Niemeyer, enquanto Lúcio Costa se concentrou apenas na parte urbanística, ou seja, na organização espacial da cidade, né? E outra coisa que eu vou trazer aqui para vocês, que muita gente pensa que a Brasília foi feita nos moldes de um avião, né? Ah, não, Brasília é no formato de um avião. Se você falasse isso para o Lúcio Costa, era a mesma coisa que dar um tapa na cara dele, né? Porque na verdade não era, né, ele não queria que se parecesse com um avião, ele queria que se parecesse com uma cruz, porque ele dizia que ali se marcava o início, né, de uma nova era para o nosso país. Então ele marcou como se fosse um X. Essa foi a ideologia empregada por ele. Mas né? ficou um avião direitinho, hein? Mas ficou um avião direitinho, né? Direitinho. Mas a ideia, na verdade, era uma cruz. Uma cruz grega, no caso, né? Que ela tem as mesmas proporções, tanto na longitudinal, quanto na vertical, quanto na horizontal. Informação interessante essa. Então é o que pouca gente sabe, né? Que, né, o pessoal comenta muito, né? Ainda mais porque quando se chega em Brasília, a divisão da cidade se fala em asa direita e asa esquerda, né? Então a pessoa já associa logo asa esquerda ou direita à questão do avião, mas não tem nada a ver, é cruz mesmo. Então se você tiver um tempo, puder buscar no YouTube ou até mesmo, né, na televisão, em algum canal, algum documentário sobre a história de Brasília, você vai ver, né, qual que foi o verdadeiro arquiteto, né, que trabalhou nessa parte do urbanístico, quem trabalhou na parte das edificações e o que ela representa, né, se é um avião, né, um aviãozinho, ou se é uma cruz, no caso. Né, que o Lúcio Costa... ficou tenebroso, hein, professor? Ficou meio feio, né? Tiquinho só. Ficou meio feio o avião aqui. Pois é. Então é isso. Temos mais alguma contribuição, professor? Professor, infelizmente não. Hoje as contribuições do Polo estão bem zeradas devido ao sinal, né? Mas eu quero deixar um abraço para cada um dos polos, porque sei que estão na ativa. E ansiosos como nós estamos aqui também querendo participar, né? É verdade, né? Infelizmente tivemos esse pequeno problema aí com a questão do sinal, né? Espero que na próxima aula a gente esteja resolvido, né? Consiga resolver essa questão.
Mas assim, né, até que é um tema interessante, né, coisas que a gente pouco sabe, às vezes, até assim, eu acredito que eu estudei um pouquinho mais porque fiz um curso, né, Pois que é. estava vinculado na área, né. Mas são coisas que a gente não pode deixar passar, né, são coisas da nossa própria cultura, da nossa própria região, e a gente vê como que os elementos foram se desenvolvendo desde a época dos índios, né, onde a gente tinha o uso da taipa, e acaba sendo utilizado até hoje, pessoas que não têm muito recurso, né, professor? Verdade. Eu achei muito interessante essa aula de hoje, professor Alan, porque é gostoso a gente ir galgando assim os degraus, né, e enxergar a construção da construção, né? Cada passo, a contribuição de cada povo, de cada período histórico para a construção civil. Então, assim, é bem legal, a gente começa a enxergar e a olhar as coisas com outros olhos. Isso é muito bom. Gostei muito da sua aula de hoje. Pois é, professor, obrigado, né? Espero que vocês tenham gostado também. E é engraçado porque às vezes nós estamos passando pela nossa própria cidade, né? Ou às vezes fazendo uma viagem, fazendo, né, ou fazendo uma de férias ou alguma coisa assim, e a gente consegue perceber na cidade alguns elementos que vieram de outros lugares, né? Então a gente vem com essa questão do uso da pedra, então a gente vê até mesmo no Rio Grande do Sul, nas cidades do Sul, a gente vê muita presença de pedra na construção, né, na construção de casas, né? Porque era um elemento estrutural ou até mesmo para a construção que lá era presente. Aqui no norte a realidade é outra, né? A dificuldade para encontrar pedra, esse tipo de coisa, e até mesmo o clima da região nos condicionou a um método diferente. Verdade. Na aplicação de material, na aplicação de uma técnica, né? Totalmente diferente. Então são isso, né? São essas ideias que carregam, né, a evolução da nossa construção como um todo. Então, pessoal, eu acho que, professora, você teria mais alguma coisa para... Professor, por hoje não. Acredito que os alunos estão contemplados. Eu acredito. Eu, assim, me coloco no lugar deles. Uhum. Eu me coloco no lugar deles. Sempre aprendo muito quando estou aqui. E eu gostei muito da aula. Fiquei assim encantada com as novidades, não sabia desse detalhezinho aí sobre Brasília, né? Realmente isso não é muito divulgado, não. É bom que é um pouquinho de cultura, né? Alguns elementos que eu trouxe aqui na aula, né, são coisas que a gente encontra na apostila, né? Pois Então já é. são contribuições que até mesmo, né, eu já tinha visto, gostaria de trazer aqui para vocês. Principalmente de Brasília, eu sempre gosto quando toca nesse assunto, eu falar. Porque é uma coisa que às vezes as pessoas se confundem tanto e às vezes acaba se tornando um elemento que ali numa conversa, né, você pode estar falando para a pessoa. Porque normalmente quando a gente fala da construção de Brasília, só o nome de Oscar Niemeyer que vem à tona, né? É verdade. Aí dá a entender que ele fez tudo. Uhum. Mas na verdade não foi bem assim. Então, o Oscar foi responsável pelas obras civis, né? Então Pois é. ele tem os seus créditos e também participou junto com o Lúcio Costa, né? Mas na verdade a concepção do modelo, né? A questão das superquadras, que é um tema emblemático, a questão da altura das edificações em Brasília, são todos elementos que foram buscados pelo Lúcio Costa, né? Que é outro arquiteto importante, não menos importante que o Oscar Niemeyer dentro do nosso país. Apesar de que quem ganhou bastante renome internacional e foi um nome bem discutido internacionalmente, acabou sendo Oscar Niemeyer. Apesar de que, para vocês terem uma ideia, apesar do Oscar Niemeyer ser um arquiteto modernista, ele era criticado pelos modernistas, né? Porque a arquitetura moderna como um todo no mundo, ela foi classificada como uma arquitetura de repetição, né? Então, ou seja, era uma arquitetura que pudesse ser disseminada ou repetida em qualquer local, independente do seu ambiente, independente da sua cultura, né? E as obras do Oscar Niemeyer traz elementos que resgatam alguma coisa do modernista, até mesmo pelo emprego de material, ou seja, do concreto armado, da presença do branco, do preto, né? Você não vê cores nas obras do Oscar Niemeyer, que isso é uma característica típica do modernismo, né? Mas ele não tinha essa questão da repetição.
Então você vê que são obras características, você vê pela questão da Igreja da Pampulha, né? É uma obra, é uma arte, né? A gente pode olhar assim e falar, não, isso aqui é uma arte. Então, um grande arquiteto modernista, né? Me fugiu o nome dele agora, né? Mas ele falou assim que as obras de Oscar Niemeyer eram muito bonitas, mas elas não eram multiplicadoras. Então elas não eram possíveis de se multiplicar. E a arquitetura moderna, na época, né, nos princípios que a gente fala, que é a escola de Bauhaus, que surgiu na Alemanha, ela falava muito disso, que a arquitetura tinha que se repetir, ela tinha que ser literalmente industrial. Né? Então as obras de Niemeyer realmente eram obras de arte, né? Únicas. E Oscar Niemeyer a gente vê também pela Catedral de Brasília, né? aquela estrutura em arcos, né? Foi um desafio para a engenharia. Né? O engenheiro também dele, que não é muito conhecido, que é um japonês, que eu esqueci o nome, para você ver, né? Também deveria ser tão idolatrado quanto o próprio Oscar Niemeyer, né? Porque o Oscar Niemeyer dava o desafio, ele ia lá e fazia acontecer. E resolvia a matemática do problema. Né? Então, assim, são pessoas que às vezes, né, acabam ficando como coadjuvantes frente a um grande protagonista, mas que se não fosse eles, né, aquele contexto, né, sendo que a obra de arte ela não é feita do rosto, né? Ela tem um rosto, ela tem um fundo, tem toda uma arquitetura que está ali envolvida. Certo, pessoal? Os pequenos detalhes, né, professor? Tudo nos mínimos detalhes, como a gente faz a nossa casa, né? Exato. Desde a fundação até mesmo na própria organização dentro da casa depois, né? Com os móveis e tudo mais. Bom, pessoal, eu acho que ficou entendido isso, né, professora? Ficou sim, muito acho que bom. A gente conseguiu fazer um resgate histórico, né, desde lá da Europa, né, vindo aqui para as Américas. Desde o primórdio lá da civilização maia, né, muito legal. Desde os primórdios a gente observa, né, que enquanto uma civilização europeia já estava fazendo grandes navegações, aqui na América a gente estava ainda galgando, engateando, né? Ali na Idade das Pedras, né, digamos assim, utilizando a pedra para construção e até mesmo sem usar ferramentas com uso de metal, né, só polindo a pedra, a Idade da Pedra Polida que eles chamam, né. Então assim estava ainda engateando. E aí com a vinda da Europa para o nosso continente, esses paradigmas foram se mudando aos poucos, até mesmo no final, na sua total implantação, não só na América Central, como depois no nosso próprio país, né, onde os portugueses trouxeram, né, todas as tecnologias necessárias. É lógico que foi um processo de amadurecimento, desde a descoberta até a implantação de alguns materiais que tiveram que ser importados. Inclusive, os primeiros edifícios de São Paulo, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, eles usavam cimento importado, né? Então os cimentos vinham em navios até o nosso país, para que se pudesse fazer a construção dos edifícios. Até o Brasil ter a infraestrutura necessária para poder, para poder comportar, né, esse novo processo urbano e as mudanças dos modelos econômicos. Então, pessoal, com isso, acredito que ficou aí várias perguntas para vocês, desde a primeira aula, agora na segunda aula, com esses novos modelos, né, como que tudo surgiu, né, você vê que a história, a economia, está tudo associado, a cultura, está tudo associado à questão das nossas construções. Então, muito obrigado, espero que na próxima aula a gente possa, né, conversar mais através do chat, né? E por hoje é só. Muito obrigado, professora Elaine. Eu que agradeço a oportunidade de aprender mais, de estar aqui com vocês novamente. E pesquisem, vão atrás de sanar as dúvidas que porventura ficaram e buscar mais assim, né? Porque, nossa, é um mundo tão bonito de descobertas. É verdade. Foi muito bom estar com vocês novamente. Obrigada, professor. Obrigado, professora. Obrigado, alunos, e até mais.